Olá, galera, tudo bem? Vamos dar continuidade à nossa aula. Agora, nós vamos falar como produzir uma crônica argumentativa no processo de escrita e reescrita. Para quem esqueceu meu nome, eu sou a professora Jamile Fontinelli, ok? Então, vamos lá. Aqui, vocês já viram que a crônica normalmente é publicada em jornal e revista, que ele também é um gênero narrativo, só que ele vai percorrer, né, pelo descritivo, pelo argumentativo, mas ele é ali colocado assim dentro da caixinha do narrativo. E aí, qual é a diferença? Nós agora vamos trabalhar com a crônica argumentativa. Qual é a diferença aí dessa crônica? Ele tem essa questão da primeira pessoa, né? Ele vai trazer um olhar, uma visão pessoal sobre um determinado assunto dentro daquele texto. Então, vamos continuar revisando ali. É necessário ter título, a narração pode ser usada no primeiro parágrafo. Na crônica argumentativa em si, nós vamos ter argumentação e persuasão. Utiliza-se uma linguagem coloquial, simples e direta. Coloquial por quê? Porque o texto ele sempre vai estar mais próximo do leitor. O leitor vai se sentir ao lado do autor, como se ele estivesse visualizando aquela situação. Os textos são relativamente curtos, são temas do cotidiano e polêmicos, né? Qual é o objetivo deles? Criticar, fazer humor ou ironizar. Geralmente ele vai induzir a reflexão. A importância dele é o quê? Que ele vai fazer com que o leitor reflita sobre aquela situação. Será que acontece mesmo? Será que é isso? Como é que eu estou me comportando? Né? Nós também temos nesse tipo textual a subjetividade e criatividade. A fusão, por isso que é crônica argumentativa, nós temos a fusão do estilo jornalístico e literário, porque ao mesmo tempo que ele está falando de uma situação do cotidiano, trazendo argumentos, tentando te convencer de alguma coisa, ele vai também trabalhar com a questão literária, que é o que? É o manuseio adequado das palavras. Né? Utilizando para que o leitor também se sinta naquela situação e se sinta acolhido. Né? Ele vai se sentir bem ao ler aquele texto. Né? Próximo. Nós temos poucos personagens e geralmente o tempo e espaço ele é mais limitado. Né? E ele tem caráter contemporâneo. Por quê? O autor, geralmente os cronistas, eles veem uma situação aqui e eles já pensam em fazer a crônica. Então, ela é algo diário, por isso que geralmente ela é publicada em jornais e revistas, ok? Então, tudo isso você já viu aqui. Se tiver dúvida, vai lá no nosso vídeo anterior para a gente poder visualizar, ok? Vamos lá. Para reafirmar novamente, a crônica argumentativa funde aspectos da crônica e dos textos argumentativos e se aproximam do artigo de opinião. Nessa crônica, na crônica argumentativa em si, nós vamos ter um tema, sua posição, um ponto de vista ou juízo de valor sobre o assunto. Ou seja, ele vai trazer a crônica, a narração, e dentro disso ele vai trazer argumentos para te convencer que aquele posicionamento dele é o certo. E aí eu trouxe para vocês alguns escritores. A aula anterior eu tinha falado sobre alguns escritores importantes e aqui eu reafirmo novamente. Vocês viram lá no conto e estão vendo novamente aqui na crônica. Autores que eles vão perpassar vários textos, vários gêneros textuais. Machado de Assis, Lima Barreto, João do Rio, Cecília Meirelles. Aqui é alguma das carinhas para vocês visualizarem. Autores importantíssimos para vocês que estão fazendo o Enem. Só aquela estatística que eu falei para vocês novamente aí, não só o Carlos Drummond, não só o Machado de Assis, mas outros autores que caem muito no Enem. E se você tiver um contato maior, se você fizer as leituras dele, você não vai sentir dificuldade na hora de ler, de resolver as questões. Então, quanto mais leituras vocês fizerem, melhor será na efetivação e concretização da prova de vocês, ok? E aí nós vamos pensar agora na crônica argumentativa e a sua estrutura.
ok? Ela tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, nós vamos visualizar o tema, ou seja, que situação é essa? É uma situação lá no botequim? É uma situação lá na praça? É uma situação na casa? Onde? O que está acontecendo? O que foi visualizado? No desenvolvimento, ele traz argumentos, que são citações, que são exemplos, para fortalecer o que ele já disse, a visão dele lá na introdução. E aí a conclusão, ele retoma o que já foi dito, a percepção dele é sobre a vida, é sobre a maneira de rir, é sobre a maneira das pessoas se comportarem, é sobre política, sobre o quê? Ele vai retomar, e depois de ele retomar, ele vai trazer geralmente uma reflexão aí, um questionamento. Geralmente o cronista, quem trabalha com a crônica argumentativa, ele vai fazer o quê? Que você reflita, que você questione se aquela situação é verídica ou não. E aí, para quem ainda tem alguma dificuldade em saber sobre os argumentos, na crônica argumentativa, nós vamos primeiro pensar. Nós temos argumentos de autoridade, que apresenta informação ou opinião de especialista no campo, que tenha conhecimento da questão. Ou seja, por exemplo, você está lá, vai fazer sua crônica argumentativa, e aí você vai falar sobre língua portuguesa, sobre a importância da língua portuguesa. Você vai citar, por exemplo, o professor de ciências? Não. Você tem que citar alguém que seja da língua portuguesa. Ah, posso citar a professora? Pode. A professora de português pode, mas melhor seria o Pasquale, né? Que tem conhecimento, ele é especialista. Ele já ultrapassou os meus conhecimentos, entendeu? Ele tem uma formação mais adequada para você colocar ali. Então, o argumento de autoridade é uma pessoa que conhece daquele assunto realmente para você citar. Outro tipo de argumento é a contra-argumentação, quando você utiliza de dois fatores, um positivo e um argumentativo, apresenta esses posicionamentos contrários e vai falar sobre esses pontos de vista. Isso é um tipo de argumentação. Por exemplo, vai falar sobre a educação à distância. Nós temos os fatores positivos e nós temos os fatores negativos, não é verdade? Todos os desafios que vocês enfrentam são fatores negativos. E aí, quando você trabalha com esses dois posicionamentos aí, você está trabalhando com a contra-argumentação, com os dois pontos de vista aí para você fazer uma análise. Outra coisa, pessoal, vocês que estão estudando para o Enem da terceira série do ensino médio, é muito importante que vocês sempre estejam lendo e trabalhando com a questão da argumentação. Porque a redação de vocês, quanto melhor vocês conhecerem o tema, quanto melhor você tiver argumentos fortes, argumentos de autoridade, vocês souberem lidar ali com os argumentos dentro da redação de vocês, melhor para vocês. É uma das competências. Então, quando vocês estão aqui trabalhando com a crônica argumentativa, ela serve já para vocês irem focando para o Enem, ok? Argumento é argumento. Então, quanto mais vocês trabalharem, mais vocês estudarem, melhor vocês farão a redação de vocês. Então, vamos lá. Nós temos também algumas palavrinhas que são chamadas de modalizadores de discurso. Eles servem para quê? Eles indicam a argumentação. Fora os argumentos, eles vão indicar a argumentação, ou seja, que o autor está dando uma opinião ali que ele está visualizando. E aí nós vamos ter alguns advérbios, por exemplo, de modalizadores. Advérbios, modos verbais e verbos auxiliares, adjetivos, expressões afirmativas ou negativas. Por exemplo, quando você diz, realmente isso é assim. Quando você utiliza o realmente, um advérbio, olha aí, você já está utilizando um modalizador de discurso. Você utilizar é necessário que se construa estratégias, você utiliza o necessário, é prioritário, é urgente, é um modalizador de discurso. Não esqueçam isso, escrevam aí no caderno de vocês para ficar melhor, ok? E agora, para a gente conseguir visualizar, vamos exemplificar. Vamos ler uma crônica rápida e depois a gente faz aquele
toma lá da cá para a gente visualizar o que é essa introdução, o que é esse tema aí. Vamos lá? Me acompanha aí. Velho adolescente. Descobri recentemente, mais precisamente no sábado passado, que eu sou um velho adolescente. Isso porque me peguei grudada a tarde toda num livro da Thalita Rebouças. A visão da escritora me fez voar, imaginar situações, me perder em dilemas, um passeio raso d'água nos olhos, encarar alguns medos eternos até sentir novamente as transformações. Thalita escreve para mulheres de um modo tão próximo e profundo que conseguiu por momentos, me transformar num velho adolescente menina. Foi um despertar, pouco antes, na minha retina cansada de que guardava a adolescência como se fosse a estátua de Antino, dura, fria, calada, mas eternamente jovem. No livro, logo me identifiquei com a personagem, uma garota sem dotes, beleza, um tanto desleixada, dona de cabelos ruins e peso acima do ideal. Outras semelhanças aparecem durante a narrativa. A menina ouve música para sentir vontade de chorar. Fiz isso recentemente. Sem motivos aparentes, lágrima libertária, não de agonia, envolta numa música antiga e besta, de um cantor que eu desprezava quando adolescente, o Biafra. Naquela parte em que afirma existir um licor a mais no bombom. Homem não chora, uma ova. Chora sim, mesmo na maturidade. Trago ainda guardado alguns costumes de quando adolescente. Usava roupa velha e rasgada em casa e desligar o mundo. Ler, ouvir música, assistir a séries de TV, visitar fotos antigas e me espantar. Nossa, quando foi isso? Eu era magra em 87? Creio, com sinceridade, envelheci bem. Eu era muito feio na adolescência. Fazia bullying comigo, me olhava no espelho e dizia: tu é horrível, desajeitado, seu cabelo ruim lembra nuvens de tempestades. E depois ria da própria desfaçatez. Hoje me acho bonito, mesmo quase sem cabelos. Algo libertador, no meu caso, e com essa barba rala que não tem nada a ver com rebeldia, é coisa de vaidade mesmo. Se existe algo bastante mudado, é a minha capacidade atual de amar. De olhar para o espelho e afirmar: cara, você está lindo. Narciso me incorpora todas as manhãs. Ser adolescente é dolorido para todos, mas para as meninas, Thalita me ensinou que o baque é maior. A transformação para a mulher requer o apego ao quanto antes da maturidade, a menstruação é um sinal assustador. Fora o crescimento dos seios, do quadril, os olhares ameaçadores que começam a surgir em volta de repente sem avisar. Thalita Rebouças é doutora do assunto. Declara, no entanto, o sofrimento do eu menino naquela época. De repente, espalharam-se em mim as espinhas, a espantosa percepção das curvas do avesso, das medidas de cada detalhe. A menina franzina, irritante, moradora da vizinhança, de repente se tornou uma encantadora fêmea fatal, me fazendo suspirar profundamente. Será que ela ainda se lembra de mim? Era um tempo de solidão, de descobrir detalhes nunca antes imaginados. A luz da lâmpada atraía os insetos, medrava a escuridão, mas nada afastava alguns pensamentos. Fui salvo pela erudição, a leitura acalmava a febre. Quase adulto, imaginava a maturidade e tal qual a Quinta Sinfonia de Beethoven, a reta final da qual queria distância. No entanto, cá estou. Acho que Biafra me faz chorar por causa disso. O licor ainda vivo, perdido em meio ao bombom. Imagino Beethoven, mas escudo Biafra. O que sai de mim vem do prazer de querer sentir o que eu não posso ter. O que ele quis dizer com isso? As folhas da árvore da minha adolescência ainda tremem, esparramam o orvalho no sopro do vento. Restos daquela mesma chuva que arrancou o sono, restando em mim o pensamento incerto: será que existe por aí outro adolescente velho, quieto e atento, tal qual a estátua de Antino, ouvindo, entrelaçando por pequenos tremores a sinfonia de Beethoven? Fechei a última página, já senti saudades da menina do livro e à procura do resto de licor perdido dentro do bombom. Luiz Alves. Então vamos lá.
Quando você lê isso aí, você pode visualizar. Ele falou sobre o texto, aí depois trouxe argumentos, citou a Thalita Rebouças, porque ele era um velho adolescente. Porque ele se comportava, e aí ele foi citando. Depois, você vai criar uma crônica a partir daí. E aí você vai pensar no planejamento, como eu já disse lá no conto, pensar no tema do cotidiano, se vai refletir, se vai criticar, se vai fazer humor e tal. E depois você vai fazer a revisão. E aí eu vou deixar para vocês um texto para vocês escreverem, para vocês produzirem uma crônica argumentativa. O tema, a importância da educação para a sociedade hoje. Pensem aí. Pense daí nesse tema cotidiano que vocês estão vivenciando, vocês têm muito a falar, ok? Lembrem-se, a leitura é para o intelecto, o que o exercício é para o corpo. Você está gordinho ou você está malhado? Ok? Tem os links para vocês acessarem, para vocês conhecerem mais. E não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. No mais, até logo. Tchau, tchau. Fechou.